frutas, todas as frutas são boas, né? Não Sim. dá pra gente falar essa é ruim, essa é... Não, cada uma tem sua especificidade. Mas a maçã, a gente tem até um livro como uma maçã por dia, né? Cada vinagre, ele tem que ter um protagonista, né? A matéria-prima Sim. básica dele. No caso, o vinagre de maçã, ele é formado pelo suco de maçã. Primeira comprovação importante dos benefícios do vinagre de maçã é com relação à manutenção da glicemia. Ele ajuda a gente a manter a glicemia de um paciente que já tem uma glicemia alterada. Então você que tem diabetes, resistência insulínica, tá querendo emagrecer, precisa ter glicemia mais controlada, tá querendo manter níveis glicêmicos e insulinêmicos, tá com uma hemoglobina glicada, que vocês sabem que é a média de 3 meses da sua glicemia alta, vão se beneficiar do vinagre de maçã. Até mesmo se você um dia exagerar no carboidrato daquela refeição, comer aquela pratada de macarrão, gente, toma uma colher de vinagre de maçã depois. Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do Pode Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor, espalha a saúde, afinal... Informação é o diamante da prevenção. Então não saia daí de jeito nenhum, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para a gente continuar levando para você o nosso maior propósito, que é levar informação de qualidade em saúde, informação checada. Vocês bem sabem que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa em saúde. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui na nossa mesa, aqui no nosso podcast, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o desafio incrível de compartilhar, de dividir com vocês informação, foi a nutricionista a doutora Roseli Rossi. É uma honra tê-la aqui, ó, escritora de livros, um livro aqui sobre... a nutrição e TPM, explicando várias coisas sobre vários alimentos relacionados aí, relacionando com a sua saúde. Um livro também para crianças, para crianças daqui, né? Livro para crianças, que daqui a pouco a gente pode falar de novo, que está à venda aí nas livrarias, nas plataformas digitais, e-book. Roseli, muito obrigado por aceitar o desafio. Vamos dividir informação com esse povo, é uma honra tê-la aqui. É um prazer todo meu de estar aqui hoje compartilhando informações, prática clínica de muitos anos e poder alertar toda a nossa população o quanto a nutrição tem para ajudar na prevenção e no tratamento de todas as disfunções. Concordo plenamente. A gente, na verdade... Desde criança a gente ouve que a gente é o que a gente come, tudo, a saúde começa pela comida, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem deficiências de aprendizado em relação a isso, então é um assunto que, na minha opinião, sem querer puxar a sardinha para o seu lado, nutrição é extremamente importante. Então, vamos bater papo sobre isso. Não dá tempo, óbvio, num podcast falar sobre tudo. Sim. Vamos focar em algumas coisas. Por exemplo, eu sei que hoje uma das coisas que nós vamos falar aqui é sobre o benefício do vinagre, por exemplo, na alimentação. Aliás, obrigado pelo apoio do Vinagre Castelo, dos Alimentos Castelo, que apoia esse episódio com a doutora Roseli aqui comigo no Pode Doutor. Obrigado. Então vamos passar sobre esse assunto também. Certo. Bom, para a gente começar uma introdução que você faria sobre isso que a gente vai falar, né? Nutrição saudável, sobre a relação da alimentação com as doenças na menopausa, por exemplo. Como que você faria um briefing sobre isso? Eu posso dar um cenário hoje, a nível de Brasil. A gente está, graças a Deus, o Brasil hoje está muito avançado a nível de estudos a respeito da nutrição e o quanto, como eu disse, ela tem como colaborar na prevenção e no tratamento de várias doenças, eu diria todas, né? Sem a mínima pretensão. Mas a gente vê que a população hoje ela é muito carente de informações, né? Nós, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse acesso às informações hoje, a gente vê que as pessoas até sabem melhor a importância, mas daí a praticar tem um longo caminho. Infelizmente, ainda eles querem um caminho mais fácil, um caminho mais curto, acham que a medicação vai dar para eles um resultado mais rápido, então ele demora para tomar a decisão e quando ele quer uma coisa rápido. E quando a gente fala de nutrir um corpo melhor, a gente está falando de um processo. Mudar hábito alimentar não é algo que você consegue do dia para a noite. E tem muito a questão ambiental, familiar, muito questões emocionais, né? A gente hoje estuda muito o ambiente que aquele ser
está inserido e todas as influências que ele tem no meio. Então, a nutrição, eu diria para você que ela não é, hoje a gente já sabe que não é só o que você come, mas é o que você consegue digerir, metabolizar e aproveitar. Então, assim, a gente tem muito caminho ainda para percorrer a nível educacional na nossa população. Concordo 100% e concordo também 100% que uma educação alimentar é fundamental para que você tenha uma saúde boa. E como eu falei, eu também tenho várias dúvidas, várias dificuldades. Todo mundo está vendo que o meu peso está um pouco acima, né? Um pouco para ser bonzinho, mas eu sempre lutei com isso também. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né, Sim. Roseli? Então, com certeza, isso é muito importante. E realmente, como a Roseli falou, é uma questão de mudança de hábitos. Então, a pessoa que está querendo hoje, com esse imediatismo que tem o mundo, ela quer chegar lá que o médico ou que é nutricionista passe uma mágica e da noite pro dia a pessoa perca 15 quilos, 20 quilos, que ela levou 5, 10 anos para ganhar, né? Então, o seu papel é extremamente importante, junto com uma equipe multidisciplinar, imagino Sem eu, dúvida. aí depois você me corrige se eu estiver errado, mas que envolve, às vezes, um psicólogo, por exemplo, talvez, um médico, um nutricionista, e o educador físico, é bem complexo. Sim. Não é simples. Acho que esse é um ponto muito importante dentro da nossa concepção de nutrição, que não é simples conseguir começar e manter uma dieta. Sim. Né? Começar, às vezes, também é fácil, né? Adesão. A adesão da população, a gente tem uma média de 25%. É muito pouca, mas é justamente por isso. Porque, é lógico, vou encontrar os desafios ao longo do tempo. E a gente também, ao mesmo tempo que você tem uma avalanche de produtos saudáveis, cada vez sendo lançados no mercado, suplementos nutricionais, mas, por outro lado, a gente tem ainda uma outra indústria que trabalha com produtos recheados de gordura, de açúcar, que estão extremamente viciantes. E essa população que está com um paladar adulterado, ela vai continuar querendo esse tipo de alimento. Infelizmente, até as crianças, né, começam logo cedo a experimentar esse tipo de alimento pela família apresentado, e aí, para você tirar o vício desses alimentos, não é tão simples assim, infelizmente. E foi apresentado pela família, né, Roseli? Porque não foi por maldade. Ah, sim. Né? Agora, até teve um colega aqui, um amigo nosso, Dan Siebra, médico, um abraço, Dan, obrigado por ter, que tem um dos cortes dele que fala a culpa é da vovó, um corte que fez bastante sucesso. E que culpa não é dolo, né? Culpa não é intenção. Mas hoje, 2025, não dá mais pra gente não ter essa informação. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: as famílias, eu concordo com você 100%, quem educou meu paladar foi minha mãe, minha falecida mãe maravilhosa, né? Que dava gemada pra mim quando eu era criança, que é ovo e açúcar puro. Então, e aí, isso que eu ia falar, perguntar pra você, você falou nessa sua fala sobre educar o paladar. Isso fala-se pouco sobre isso. Sim. Certo? Sei. Fale um pouquinho mais sobre isso, essa questão de educar o paladar. A gente tem. Existe isso? Sim, tem que educar. A gente tem estudos hoje que demonstram que em 21 dias, em média, você consegue mudar o paladar das pessoas. Então, assim, você está habituado a tomar seu café com açúcar, por exemplo. Então, eu vou propor ao paciente, olha, tudo bem, vamos tomar o café, mas você não vai colocar mais o açúcar, em virtude de diversos problemas, e a gente sabe o quanto mal faz o açúcar. E aí, eu falo, olha, e ao invés de você colocar o adoçante, que já é uma outra coisa ruim, artificial, um produto alimentício que também pode te trazer problemas, vamos já trocar por um café normal, sem nada. Aprenda a tomar. Então, a primeira vez você vai sentir uma diferença, a segunda vai achar ruim, terceira, aí você vai adaptando as suas papilas gustativas para aquele sabor. É que numa primeira vez você vai sentir diferença porque você nunca teve aquele sabor na sua boca, ou a consistência do alimento, ou o frescor do alimento. Quantos pacientes eu atendi que nunca tiveram colocar alface na boca e quando colocaram pela primeira vez tinham uma ânsia de vômito. Então, só que é necessário quando eu faço. Mas depois chegaram até mim falando, doutora, eu agora estou adorando a alface. Então é uma questão de insistência, o corpo se adapta. De iniciativa também, né? Esse poder de adaptação nós temos pela uma própria questão de sobrevivência. Então a palatividade se modifica, né? Mas ela pode se modificar para o bem ou para o mal.
Boa. Depende de quem tá ali para educar, né? Mas olha que informação legal que você acabou de falar. Então são 21 dias Em média. Em média, claro, cada um é diferente. Eu devo ser uns 200 dias. Tô brincando. Mas É nada, é muita não, pretensão. Eu sei, porque na verdade é falta mesmo de ter esse insight inicial, de ter essa iniciativa e de botar um pouco de força também. Isso, disciplina. E tem que botar um pouco de força, porque, como eu tava falando, 15 anos aumentando, 10 anos aumentando o peso, não vai ser em 5 semanas que você vai resolver. Não. Mas então, você falou 21 dias para realmente treinar o seu paladar e aquele treino fica como se fosse definitivo. Exatamente. Mas por mal também, né? É lógico. Porque é óbvio que tudo o que vai vindo no mundo industrializado, o açúcar, por exemplo, que eu consumo, né, muitas vezes, comprovadamente vai te aumentar a glicemia, vai te a longo prazo acumular gordura, vai te trazer tudo isso vai te levando a doenças crônicas, aumentando o peso, que vai levar a doenças crônicas. Não dá para dizer que é bom. O açúcar é viciante, assim como a gordura, assim Boa. como o sal. Então, assim, você vai atingir uma região de cérebro de recompensa. Além de ser gostosinho, porque então, tudo que é gostosinho já é perigoso. Muda a microbiota, muda suas bactérias intestinais, ele vai dar flacidez. Quando eu falo isso pra mulher, envelhece células. Então, quer dizer, só quando é um veneno. Mulher, daí você pega no... Aí eu pego... Aí você pega... Boa. Posso perguntar uma coisa? Lógico. A gente não combinou nada aqui, óbvio, do que pode e que não pode. Você come açúcar ou não? Nem pensar, em casa nem entra. Sério? É, lógico. Sem açúcar, zero açúcar. Mas também não adianta falar assim, não como açúcar, mas daí eu vou colocar um monte de adoçantes nas minhas bebidas, ou enfim, nas receitas. Tá, isso mas você também nunca come açúcar? Ou quase nunca? Não, só se você vai numa festa de casamento. Aí é lógico, não tem como. Né? Não, pra gente explicar a prática, né, de uma pessoa que está magra, está numa complexão física normal e saudável, óbvio, né, que também... Quer dizer, não é proibido ser nutricionista. Não precisa ser neurótico. Eu Isso, acho que tudo isso que eu tô na falando. vida é equilíbrio, Uhum. né? Então, assim, mas que eu nem compro açúcar em casa, eu não compro, porque eu não utilizo Na sua açúcar. casa não tem açúcar refinado, não nenhum tipo de açúcar. Quando eu quero adoçar uma receita, o que eu faço? Eu ponho um caldo de ameixa, eu ponho uma tâmara, eu ponho uma uva passa, né? Tem alguns adoçantes menos prejudiciais. Por exemplo, hoje a gente tem o stevia, o eritritol. Uhum. Então, assim, dá para usar um pouco? Dá. Mas, de preferência, eu uso muito um açúcar da própria fruta quando eu faço as receitas. Já que nós estamos falando desse assunto, e como eu sempre falo, eu também estou aprendendo. Sobre os adoçantes, você chegou a estudar alguma coisa já especificamente? Sim, a gente... obviamente, porque dentro da minha prática, eu sou obrigada, vamos dizer assim, a saber sobre adoçantes. Por isso que eu te apertei. Então, hoje a gente sabe que se a gente for escolher qualquer adoçante artificial, vamos dizer assim, o mais natural, que não seja esse açúcar refinado, que é o pior de todos, seria o stevia como primeira opção, né? Por ele vindo de uma planta e tudo mais. O que acontece é que o stevia ele dá um residual que nem todo mundo gosta desse residual. Então, hoje já tem algumas tecnologias que já melhoraram o sabor, o paladar do stevia, algumas marcas, então é uma aceitação um pouco melhor. A gente tem o eritritol, por exemplo, que é um poliol, que também ele é muito utilizado, não tem residual. Tem o xilitol hoje, que também é uma outra linha. Mas esses polióis, para quem tem, por exemplo, inflamações intestinais, ele dá muita fermentação, então não é para todo mundo. Por isso que a gente tem que ver bem isso. E tem alguns adoçantes hoje que a gente chama que são low food maps, não fermentativos, também de plantas, né? Mas são adoçantes que ainda são muito caros, né? A base de melão, por exemplo. Então ainda não tem, acho que a população, de uma maneira geral, não tem acesso ainda a eles. Tá, então o ideal, e eu concordo com você, não estou falando sobre a dificuldade disso, mas eu concordo que o ideal é comer quase zero, de açúcar zero, tentar, né? Logicamente, se você vai num restaurante, comida, né? ou se você vai, o paladar da comida, se você vai numa festa de criança ou num casamento, você vai acabar tendo que socialmente consumir e depois na rotina do dia a dia tem que acabar com essa história. E isso eu tô falando porque eu vivo isso, da facilidade de ter as coisas à sua mão e acabar se auto sabotando comendo tudo isso. Mas voltando aos adoçantes, só para concluir o seu raciocínio. Então, se você for escolher daí entre açúcar
e adoçante. Sim, é verdade que o adoçante é menos ruim ou Depende para quem. Depende para quem, é lógico, né? Açúcar hoje, eu falo que não indicaria para ninguém, né? Ao menos que assim a pessoa não tem nenhum problema de aumento de peso, não tem nenhuma patologia. Então aí vou colocar o mínimo do açúcar, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, né? De repente vou colocar um pouco Que um são o açúcar quê? de coco. Mas são o quê? Menos processados? Exatamente. Eles têm uma riqueza de nutriente um pouquinho melhor, né? Vamos dizer assim, um açúcar de coco, que hoje existe quem tem menor índice glicêmico. Então, poderia ser algumas opções menos ruins da versão do açúcar. Ou, se não, use o stevia, se caso também não conseguir ou não puder usar o açúcar, porque tem uma glicemia alta, uma resistência insulínica, ou já tem diabetes, ou tem uma doença crônica inflamatória intestinal. Então, não dá para ser generalista. Hoje a gente caminha cada vez mais com a individualidade. O que acontece é que quando você coloca um paladar doce na sua boca, o seu corpo vai imaginar que vai chegar carboidrato e não chega, né? Isso é o problema. Você começa a ter uma síntese de insulina sem necessitar. Então, muitos estudos hoje demonstram que o adoçante ele te gera mais fome, porque ele aumenta a insulina, ele começa a aumentar a insulina sem necessidade. Então, a gente, além de mudar toda a microbiota, como eu falei, que já é algo prejudicial. Então, o adoçante acaba tendo menos calorias, obviamente, porque comparado com o açúcar é infinitamente menos calórico. Sim. Porém, nessa questão aí do metabolismo, nessa questão da vontade de comer mais, né? Vai acabar seu corpo querendo mais carboidrato. Lógico, então, na conta final, não é bom. Não. Ideal é uma dieta absolutamente livre de açúcares, que não vai ser da noite pro dia. Ou seja, óbvio que a gente tem que entender o seguinte: precisa procurar a ajuda de um profissional como a doutora Roseli. Isso não tem saída, porque é individual. Sim, é individual, isso é importante. Tem gente que consegue mudar o paladar em 3 dias, imagina, e tem gente que pode levar, não na média na média do 21, mas tem gente que leva muito mais dias. E o adoçante também, que nem você falou, treina pro doce, né? Sim. Treina pro doce, é o nome, adoçante, né? Então, treina pro doce. E por que a gente fala tanto de doce, né, Roseli? Porque o doce, só para quem tá falando, talvez eu nunca tinha pensado nisso, o doce remete ao carboidrato, que é a caloriazinha mais fácil. Né? Caloriazinha mais barata. E é aquela que te dá a sensação de prazer, aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, de bem-estar, da felicidade. Eu tô nervoso, eu como, eu tô feliz, eu como. O quê? Cenoura? Tomate? Não, eu vou pro doce. Exato. Outra coisa também, e frutas? Frutas são doces? São, mas aí tá tudo bem. Aí é um carboidrato completamente diferente. Exato. Eu tenho fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos. Então, é uma energia, porque ele é fonte de carboidrato, de frutose, só que é uma energia que vai ser metabolizada lentamente, porque eu tenho ação dessa fibra que vai fazer com que haja essa digestão mais devagar. Além disso, eu vou ter muito mais saciedade com a fruta. Eu vou alimentar minhas bactérias boas, porque ela tem uma ação pré-biótica. Né? Então, assim, e sem contar da riqueza de antioxidantes, anti-inflamatórios que ela tem, pelas vitaminas, minerais e, como eu disse, dos fitoquímicos. Então, assim, as frutas são imprescindíveis para uma boa alimentação. Perfeito. Daí, lembrando de fruta, eu lembrei daquela história que a gente estava aqui conversando antes, que maçã, por exemplo, faz vinagre, né? Sim. É isso mesmo? Sim, hoje que é o nosso apoiador aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, a maçã, eu diria que entre as frutas, todas as frutas são boas, né? Não dá pra gente falar essa é ruim, essa é... Não, cada uma tem sua especificidade. Mas a maçã, a gente tem até um livro como uma maçã por dia. Não sei se você o conhece. Já ouvi falar. Mas é muito rico de propriedades funcionais, porque a maçã é uma das frutas que tem mais fitoquímicos. E quando a gente fala fitoquímicos, a gente está falando de quercetina, antocianinas, resveratrol, todos esses nomes difíceis que eu acabei de mencionar são substâncias que cada vez mais a gente tem comprovação científica dos benefícios que trazem à nossa saúde. Então, a maçã é poderosa. Então a maçã ácido málico, ela é fantástica. Completa. É uma das frutas mais completas. E aí, na verdade, esse vinagre que as mulheres usam em casa, e os homens também, né? Hoje fala que só mulheres Não, todos devem usar. Homem também cozinha. Eu gosto muito de ir pra cozinha.
Então o vinagre é feito de maçã. Como que aproveitando esse momento, o vinagre normal ele é feito da maçã, como eu uso em casa, mas parece que tem outros vinagres, por exemplo, dessa... Pega aqui pra gente... A gente tem vários tipos de vinagre. Esse que a gente tá vendo daqui, aqui. Consegue pegar? Isso. Então, o vinagre de maçã, como o nome já diz, né, cada vinagre ele tem que ter um protagonista, né, a matéria-prima básica dele. No caso, o vinagre de maçã ele é formado pelo suco de maçã. Só que ele sofre duas fermentações, a alcoólica e a acética. Por isso que o vinagre é um líquido que é feito para a saúde humana, né? Então a gente consegue beber esse líquido, é feito para isso. E ele tem várias propriedades funcionais justamente por conta dessa riqueza do protagonista do vinagre, que é a maçã, no caso que a gente está dizendo. Entre os vinagres é o que tem menos acidez. Muito embora o vinagre tem que ser ácido, né? Ele vai de 4% a 5% de acidez. E através de todo o processo que ele é feito, através de toda essa riqueza da matéria-prima básica dele, que é a maçã, você tem várias comprovações científicas dos benefícios do vinagre de maçã. Por exemplo, você lembra alguma coisa? Sim, vou lembrar. Está no seu livro isso aí também tudo? Com certeza. Agora, esse Qual deles? vinagre... Que criança acho que não combina muito com o vinagre, né? Mas combina o vinagre também? de maçã, muito embora ele é um ácido, né? Ele é, como eu te falei, um dos menos ácidos, que você pode, inclusive, dar para crianças. Não estou dizendo menores de 2 anos, mas acima disso não tem um problema. O que acontece com o vinagre? Ele tem... você está vendo assim, eu queria falar um pouquinho antes dessa... Às vezes a pessoa vai no mercado e fala assim, nossa, mas acho que esse vinagre tá meio... Será que tá bom, né? Tá turvo. Eu pensaria isso. Eu tô aprendendo tá agora turvo. também. Não, porque ele tá diferente do outro aqui, normal. Bem clarinho, esse né? nem de maçã vocês estão vendo que é um vinagre de vinho. Mas ele é bem límpido. De vinho branco. Né? Bem límpido. E esse aí porque, como todos os vinagres, então, que sejam dessa categoria... tem esse do Castelo, né? Mas ele é o quê? Ele é um vinagre que não sofreu pasteurização e nem foi filtrado. Ele mantém o que a gente chama da mãe do vinagre, né? Que é essa levedura que a gente coloca no segundo processo de fermentação para formar verdadeiramente o vinagre. Então, por isso, esse líquido turvo. É justamente porque ele tem essas propriedades funcionais também de manter essas leveduras, esses restos de bactérias que a gente chama. E então, nutricionalmente, o que muda isso? Isso muda muito a parte digestiva e a parte de microbiota intestinal. Isso acaba enriquecendo o vinagre por essa questão. Então, quando você for no mercado e for ver na prateleira um vinagre, nesse formato, vinagre de maçã, com esse líquido mais turvo, é um vinagre com mais propriedade funcional ainda. Do que o vinagre que não foi filtrado e que não teve pasteurização. Então, ele manteve mais as propriedades do próprio suco da maçã. Sensacional. E ainda parece que nesse... tipo de vinagre, ainda tem um que é orgânico, é isso? Aqui vocês estão vendo, todo alimento orgânico, ele tem que ter um selinho, do qual tem esse daqui, que é um vinagre de maçã, com esse selinho orgânico. Porque durante todo o processo, desde lá do plantio, do solo, que foi cultivado essas maçãs, não teve agrotóxico, não teve nenhum contato com nenhum contaminante, pesticidas. Então, ele tem um controle de qualidade extremamente rigoroso para ter um vinagre de altíssima qualidade também, sem nenhum comprometimento a nível de contaminantes, substâncias químicas, não tem corante, nada não tem disso. Nada. Exatamente. 100% orgânico. Esse é e no Brasil, vinagre. então, para a gente ter certeza que a gente tem que ter o selinho. Coisa orgânica, selinho de orgânico para todo alimento. Obrigatório. Já tiveram os colegas explicando de milho orgânico, aqui de outras coisas orgânicas, mas de vinagre, então, tem o selinho orgânico, você tá, para quem consome esse tipo de produto, que sim, às vezes é um pouquinho diferente o preço, mas cada vez fica mais próximo ao preço normal, porque as pessoas que cada vez vão tendo mais, né? E aí o volume maior da indústria acaba conseguindo melhorar um pouco os valores. Né? Exatamente. Mas tem que ser um pouquinho maior o preço, porque é muito mais difícil de fazer, né? Não pode ter, então, defensivo agrícola, tem que
ser orgânico, Desde o é solo, mais difícil. tudo. Até a vizinhança do solo não pode ter. Exatamente. E essa certificação no Brasil é legal a gente falar que ela é bem criteriosa, bem rigorosa. Tem coisas que funcionam bem no Brasil. Tem, por incrível que Essa é uma das. Essa é uma delas. Vigilância sanitária, selinho de orgânico, selinho lá da carne sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque tem país que a gente já visitou que dá um pouquinho de medo, né? Então... Agora, eu digo assim que o vinagre de maçã é um produto, como vocês estão vendo, extremamente saudável, natural, com custo acessível. Sim. E que eu vou discorrer agora das propriedades funcionais. Esqueci. A Castela te mandou presentinhos também. Olha vou só! Vou te dar agora, senão depois eu esqueço. Aí, tá vendo? Obrigada, tá lá Castelo. O pessoal aqui já olhando pra mim, vai esquecer. Não, tá aí. São os queridos. Além de eu sempre parabenizá-los de estar sempre inovando com produtos de qualidade para enriquecer mais a nossa alimentação. Ó, tá vendo? Eles não têm só vinagre, tem os azeites que são maravilhosos. Eu vou querer um também que não mandaram pra mim, hein? Uma vez a gente pode fazer um podcast só de azeite, os benefícios do azeite, que todo mundo tem em casa e gosta, Mas continue. Desculpa te interromper. Continue lá que você estava falando do vinagre. Muito obrigado. E eu quero saber se tem receitinhas aqui, por exemplo, que vão vinagre. Qual o sentido nutricional disso? Eu ia dizer exatamente sobre isso, né? Então, o vinagre tem um custo acessível e ele tem várias propriedades funcionais que você pode ter esse vinagre em casa e pode colher de tudo isso que eu vou falar agora. Tudo com comprovação. Primeira comprovação importante dos benefícios do vinagre de maçã é com relação à manutenção da glicemia. Ele ajuda a gente a manter glicemia de um paciente que já tem uma glicemia alterada, né? O próprio ácido acético, que é o formador que está aqui no vinagre, ele vai ajudar nesse sentido. Então, você que tem diabetes, resistência insulínica, está querendo emagrecer, precisa ter glicemia mais controlada, está querendo manter níveis glicêmicos e insulinêmicos, tá com uma hemoglobina glicada, que vocês sabem que é a média de 3 meses da sua glicemia alta, vão se beneficiar do vinagre de maçã. Até mesmo se você um dia exagerar no carboidrato daquela refeição, comer aquela pratada de macarrão, gente, toma uma colher de vinagre de maçã depois. Isso vai te ajudar a baixar sua glicemia mais rápido. Mas a minha orientação, lógico, para esse tipo de paciente, que eu presumo que ele vai ter uma alimentação saudável, equilibrada, mesmo assim eu coloco para essas pacientes que já têm essa disfunção, com certeza o vinagre de maçã, ele age colaborando dentro do tratamento. Eu não estou dizendo que você vai tirar o medicamento e pôr vinagre de maçã. Claro, não é isso. É um conjunto. É um conjunto. Alimentação saudável, vinagre de maçã, começando com uma colherzinha de chá, diluído em água. Lembra que ele é ácido, então precisa estar diluído em água, né? Num 50 ml de água. Começa com uma colher de chá até você chegar à sua dose limite. Os estudos demonstram até uma colher de sopa, mas de repente para você uma colher de sobremesa já vai ser suficiente. A sua tolerância individual. Então, nesse sentido, ele ajuda demais e assim, a gente tem inúmeros trabalhos que comprovam isso. Além disso, ele reduz colesterol ruim, LDL colesterol, reduz triglicérides, que é super importante. Também, então, por isso que eu falo que ele age de uma forma cardiometabólica, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, não é só o diabetes, olha só que interessante. E por ele ter potássio, que é um dos minerais que a gente tem aqui como conservante, ele também vai reduzir pressão arterial. Então, reduz colesterol, reduz glicemia e ainda ajuda a melhorar a sua pressão, né? Uma vez que você possa ter uma hipertensão arterial, porque ele vai contrabalancear com sódio, né? Porque ele tem potássio, não deixando a sua pressão alterar demais. Então, esses benefícios são extremamente comprovados. Além disso, a gente pode falar que, indiretamente, ele pode ajudar a você ter mais saciedade. Por quê? Porque se eu controlo mais sua insulina, sua glicemia, eu vou controlar também a saciedade. Tem um estudo feito exatamente mostrando isso, que as pessoas reduziram em até 12%, né, a ingesta calórica, colocando vinagre de maçã por 8 semanas na sua alimentação. Então, porque você mantendo níveis glicêmicos e insulinêmicos, você vai comer menos. Né? Isso já é importante. Uma outra coisa que eu prescrevo muito vinagre de maçã por uma outra função é para digestão, né? Grande parte das pessoas hoje tem
hipocloridria. O que é hipocloridria? É a falta do suco gástrico para digerir principalmente as proteínas, as gorduras, né? Isso por causa da deficiência nutricional, o uso prolongado de prazóis, de antiácidos, né? Então, pessoal hoje, estresse, come mal, cortisol come alto também vai food, dar isso, e tudo isso. Tem várias causas que dão hipocloridria. Quando você usa o vinagre de maçã, você aumenta a produção de suco gástrico. Você vai fazer com que sua digestão fique melhor. Então, você tem azia, refluxo, má digestão pela essa falta de suco gástrico. Por isso que ele é conveniente para você usar também antes das refeições, para te ajudar a digerir. Ele melhora, modula melhor nossa microbiota. Ele combate Escherichia coli, Cândida, que é um fungo muito prevalente, né? Streptococcus aureus, a gente tem alguns trabalhos também a respeito disso. Então, melhorando a digestão, melhora a microbiota. Você tem uma dor de garganta, tá ali uma inflamada a sua garganta, porque tem alguma bactéria, faz gargarejo com vinagre de maçã e água. Nunca puro, gente. Sempre com água quando você for usar dessa forma. E aí, é lógico, você vai poder usar todo dia na sua salada. Deve usar, falar, né? Uma pergunta que estou esperando para te fazer. Aí você falou de usar uma colher de chá para tomar todo dia. Agora, pode ser usado também no preparo da comida normal. Faz o mesmo efeito. Sim. O mesmo efeito. Porque quem está em casa fala, não, vou ter que tomar o vinagre separado. E às vezes só o vinagre puro, o sabor... Com água, que eu falei. Tá, com água, shot desculpa. da manhã. Tá, mas se puser legal. na comida também, no almoço, no jantar, o efeito é o mesmo. Bem. Agora, tenta, para essas pessoas que têm colesterol alto, glicemia, diabetes, tem uma microbiota alterada, uma desbiose intestinal, que você já tem excesso de bactérias ruins no intestino. Explica da desbiose intestinal, que é um assunto que também, uma palavra, um termo que está sendo bastante divulgado, né, Roseli? A desbiose... Quando você lembrar agora, explica sobre a desbiose. Tá, lógico. Sem cortar seu raciocínio, desculpa. Não, inclusive eu tenho especialidade em gastroenterologia, se eu não souber o que é a desbiose, pelo amor de Deus, e é os pacientes que eu mais atendo. Então, assim, desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio de microbiota. Então, microbiota são os bichinhos que estão lá normalmente. No nosso intestino. O nosso intestino é onde a gente tem maior quantidade de micro-organismos. Mas eles têm que viver em simbiose, que é um equilíbrio de bactérias. Não é doença, eles estão lá, tem que estar lá. Tem que estar, obrigatoriamente, eu tenho que ter bactérias boas e bactérias más. Então, elas estão lá numa convivência harmônica, né, numa harmonia. A gente precisa disso. Lá no intestino. Lá no intestino. Por diversas razões, por uma hipocloridria, má digestão, falta de mastigação, estresse, comida ruim, esses junk foods, né? Falta de alimento de verdade, e, enfim, até menopausa, várias questões, medicamentos, tudo isso, idade, pode alterar a sua microbiota. Alterar de que forma? Desequilibrando essa microbiota. Eu vou ter muito mais proliferação de bactérias ruins do que bactérias boas. E essas bactérias ruins, elas não ficam lá quietinhas. Elas vão se aproveitar do alimento mal digerido, que foi mal mastigado, ou você não teve uma digestão plena lá no estômago, e vão começar a se proliferar justamente com esses alimentos e vão produzir substâncias pró-inflamatórias, substâncias fermentativas que vão gradativamente fazer com que haja uma inflamação crônica de baixo grau no intestino, fazendo com que o seu intestino fique permeável. Permeável para entrar a nível sistêmico na circulação porcarias, toxinas, restos de bactérias, proteínas mal digeridas, e aí causar todos os estragos decorrentes disso. Então, você tem uma esteatose hepática, você tem uma resistência insulínica, você tem uma tiroidite de Hashimoto, você tem depressão, você tem ansiedade, isso tudo pode ser gerado pela permeabilidade do seu intestino. Então, quer dizer, o que a gente cobre que ficou mais importante ainda, o jeito de cuidar do intestino, pensar no que você vai ingerir, e o vinagre, então, pra gente finalizar o assunto, o vinagre uma das comidas, vamos dizer assim, um dos alimentos que consegue equilibrar essa flora bacteriana intestinal e não dar a desbiose. A desbiose é um desbalanço. É um desequilíbrio. Entre a bactéria boa e a ruim, tem que estar tudo equilibrado. Exatamente. Então imagina, se ele melhora a sua glicemia, já é ótimo, porque pensa que fungo vive do quê? Por que mulher tem mais fungo? Porque ela adora doce.
Porque tem toda hora candidíase, porque adora doce. Então, assim, a gente tem hoje uma desbiose com predominância fúngica, inclusive. Então, se ele melhora a cândida, melhora a questão da glicemia, ele vai melhorar toda a sua microbiota, melhora a sua digestão. Então, por que não usar o vinagre de maçã como aliado da gente? Um produto natural, um produto barato, que você pode colocar no seu dia a dia, né? Sem ter perdas nesse sentido. Nenhuma. A gente tem algumas contraindicações, que são bem poucas. Quais são contraindicações? Pum, 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 pum. Não, dizer, quem não deve usar, vamos dizer assim. São muito poucas. Muito. É assim, o que acontece? Quem está, por exemplo, com uma gastrite ativa. Boa. Né? Uma úlcera ativa. Quando eu falo ativa, claro. Quando eu tô falando ativa, ela tá na crise. Lógico. Então, de repente, o vinagre de maçã pode apresentar uma sensibilidade para esse paciente. Sim, perfeito. Né? Se eu tenho uma sensibilidade, uma coisa que eu falo muito, por exemplo, você vai tomar um shot, vai tomando essas refeições, faz depois um bochecho. Por quê? Porque ele esquece, ele é ácido, pode estragar o esmalte dentário. Então, faz um bochecho com água depois, escova os seus dentes, isso é importante, né? E assim, essas são algumas precauções que eu tenho que ter. E também, gente, você tem uma insuficiência renal grave, ele tem potássio. Quando o paciente está numa hemodiálise, numa insuficiência renal, eu não vou dar alimento rico em potássio. Casos extremos, então, mas assim, a priori isso, é universal. Exatamente. Uma só nesses renal casos. grave, aí já vai não poder, mas talvez possa um pouquinho. Aí fala então, por isso que eu falei, é pontual. Fala com o seu nefrologista, ele que vai dizer quanto que pode. E esse outro caso também da gastrite, tratou também, né? Que ninguém vai ficar... Não, depois vida que segue. Inclusive, eu vou te dar posso dar vários depoimentos de pacientes meus que tomavam medicamentos antiácidos por causa de uma gastrite que é crônica, né? Leve, com refluxo, e eles se trataram com vinagre de maçã. Hoje não tiveram remissão da doença e da medicação. Muito bem, então vinagre realmente tem muitas qualidades aí benéficas, importante para você que não está no seu cardápio diário aí, introduza. Acredito que o Brasil, a maioria das famílias tenha na sua culinária diária o de vinagre, Sim. né? Acho que não conheço ninguém que não tenha vinagre em casa, imagino. Né? Mas capricha aí na compra do seu vinagre. Procure um vinagre de qualidade. Um vinagre... Como a doutora Roseli falou, é um alimento barato. Então não é apenas um tempero. Não. Isso é importante. Muito mais que um tempero. É um elixir aí da parte de ele vai alimentos. dar paladar ao que você come, mas ele também vai agregar mais saúde e sabor ao seu alimento, né? Sem dúvida. E agora uma coisa, depois de aberto, colocar num lugar arejado, fresco, não é para pôr do lado do fogão e deixar, sabe? Nem na geladeira. Lugar quente. Eu não oriento, né? Tá colocando. Agora, se você vive num lugar muito quente, nesses dias de calor, aí coloca na porta da geladeira, né? Uma garantia para você poder ter um vinagre sempre manter toda a qualidade dele. Perfeito. Bom, falamos bastante sobre o vinagre. Além do vinagre, né, continuando na nossa conversa, né, sobre a alimentação saudável e sobre a desbiose, que é um assunto que realmente é uma novidade para muita gente ainda, né, estudar. Dizem que hoje também na parte médica, né, Roseli, o intestino é o segundo cérebro, porque nessas alimentações, em tudo isso, nessas permeabilidades, também se liberam neurotransmissores que também fazem parte da nossa rotina. Você tinha falado assim indiretamente que tem relação com depressão, relação com qualidade de vida. Tem toda a razão isso. Um dia, daqui a um tempo distante, alguém vai olhar e falar, olha, eles falaram essas coisas que estavam ainda começando, mas faz hoje muito sentido, né? Porque o que a gente hoje levanta um questionamento que está em estudos iniciais, porque também tem gente que fala sobre isso e fica pensando, será que é tão importante assim? Eu tenho certeza que sim. Sim. Né? Porque todas essas situações de comida, essas situações intestinais vão influenciar no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, de maneira muito, muito, muito importante. Eu digo para você que há mais de 10 anos eu já venho estudando isso, então não é uma coisa tão recente, é lógico, em comparado
comparação às outras doenças, sim. Mas hoje a gente tem mais do que evidências. O mundo hoje fala sobre a relação do intestino com todo o nosso corpo. A gente tem um eixo bidirecional que vai ligar seu cérebro com o intestino com o cérebro. Então, tudo que está acontecendo no intestino, ele não fica só no intestino. A gente fala que o intestino é fofoqueiro, né? Ele vai mandar mensagem para tudo quanto é lugar. Boa. No nosso intestino, gente, nós temos 80% da formação das células imunológicas. Então, tem uma. Por isso que quem tem uma desbiose intestinal, uma síndrome do intestino irritado ou qualquer inflamação intestinal tem mais risco de ter doença autoimune. Né? Justifica isso, uma tiroidite de Hashimoto, uma psoríase, um lúpus e assim por diante, né? Então, e além disso, a gente também tem grande parte dos nossos neurotransmissores, que é a serotonina, por exemplo, formada no intestino. Então, quando você já deve ter escutado falar, nossa, essa mulher é enfesada. Por que será que ela está enfesada? Né? Porque ela está 3, 4, 5 dias sem evacuar. Ontem mesmo eu consultei uma mulher em Fortaleza que ela ficava 15 dias sem evacuar. Imagine o estado de irritabilidade, energia péssima. Então, quer dizer, como uma mulher pode ter, uma pessoa, um ser humano pode ter qualidade de vida com uma desbiose constipativa crônica nesse sentido. E desde quando? Desde a adolescência. Porque tem aquela história que você falou, é familiar, é o hábito, e talvez ela nunca parou para ouvir um pouco sobre isso, mas não só para ouvir, porque ouvir a gente só ouve, mas é ouvir prática e praticar, não, prestar atenção, entender e usar para você mesmo. Sim. Porque ouvir, a pessoa está ouvindo aqui, mas olha que importância que tem isso, né? Sim. Porque a pessoa, quando o médico vai lá e prescreve um remédio para pressão, a pessoa fica desesperada. Né? Tô com pressão alta. Mas para comida vale a mesma coisa. E talvez, claro que o médico também é muito importante, as prescrições médicas são muito importantes, mas tudo isso que nós estamos falando é tão importante quanto. Porque a possibilidade, por exemplo, de você reduzir o uso do remédio, Sim. de melhorar um pouquinho, ajudar lá na tua glicemia, como a Roseli falou, né? Na tua pressão, etc. Então vamos pensar nisso. Qualidade de vida é menos remédio, não é mais remédio. Claro que se você... Remédio tem que pensar em tirar o remédio. Sempre, não vamos demonizar os remédios também. Muitas vezes são necessários em algumas situações. Mas a longo prazo, você tem que pensar em tirando. Por exemplo, usando alimentações saudáveis. Eu acho que 2 conceitos que as pessoas ainda têm de uma forma errada é assim, eu sempre fui assim, eu tenho que continuar assim. Gente, genética não é destino de ninguém. Tá? Hoje a gente sabe que a genética contribui com 20, 25% das condições de se instalar uma doença. O que mais influencia é epigenética, ou seja, da maneira que você vive, seu estilo de vida, que aí está incluído alimentação, exercício físico, rotina, modulação de estresse, sono reparador. Outra coisa e relacionamentos. Relacionamentos, pilar de sociabilidade, vida, pilar de saúde também. Espiritualidade. Eu sempre falo isso porque é uma coisa que quando eu aprendi, né? Amigos. Relacionamento. Tem tudo a ver, claro. Amigos, espiritualidade, né? Vamos incluir essas duas que são super importantes, gente. Totalmente. Né? Eu acho isso fundamental. Cada pessoa com a necessidade de cada um desses, mas super importante. Então. E fora isso, eu acho que a nutrição, eu como nutricionista, eu vou sempre à procura da causa. Eu não vou fazer tratamento paliativo. Eu não quero dar laxante para quem não evacua. Eu quero saber por que essa paciente não evacua. É isso que eu quero saber. Eu quero saber por que você tem dor de cabeça. Dar laxante seria mais fácil, né? Entendeu? Muito mais, mas aí não cura. Vamos cortar o mal pela raiz, gente. Então para de se tapear com remedinho. Porque eu já acordo de manhã e já tomo remedinho para dor de cabeça, porque eu sei que eu já vou ter dor de cabeça. Tem gente que é assim, né? Hipocondríaco. Muita gente assim. E toma um remédio para isso, depois... Ou se automedica, às vezes, até. Daí eu preciso tomar um outro remédio para tampar o efeito adverso do outro, e assim vai. É por isso que a gente tem em cada esquina, infelizmente, uma drogaria. Ou não é? Com certeza, com certeza absoluta. E tem lugares do mundo, para quem está mais acostumado a viajar, que não é assim. Que não tem. Aqui a quantidade de farmácias é assustadora. Absurda. Nada contra as farmácias que são necessárias.
Mas onde eu moro, por exemplo, tem uma avenida que deve ter umas 20 farmácias em 3 quarteirões. Doutor Sidney, isso não vem a calhar com o que eu disse inicialmente, quando você me perguntou qual era o cenário do Brasil? Totalmente. Eu me entristeço muito quando eu vejo uma população aqui no Brasil, que aqui no nosso solo, tudo que planta a gente consegue, dá a fartura que nós temos de alimentos de verdade, vegetais, legumes, frutas. A gente não tem em outros países a fartura que nós temos no Brasil. Com certeza. E, infelizmente, as pessoas ainda estão desembalando mais do que descascando mais. Isso parece um chavão bobo. E como eu falei no começo, eu também tenho meu calcanhar de Aquiles. Eu confesso, eu não sou um excelente exemplo em alimentação. Eu estou o tempo todo me policiando, porque daí se você perder o foco, aí piorou de vez. Mas isso é a verdade. Precisa descascar mais do que embalar. Desembalar. Não é que você nunca vai desembalar. Isso também a gente vai pro... Sem utopias. Sem utopias, sem fazer terrorismo. De vez em quando a pessoa vai tomar um sorvete, vai comer um chocolate. Equilíbrio, tudo né? Com equilíbrio. Né? De vez, chocolate você come de vez em quando. Olha, eu tentando Um chocolate 70%. aliviar minha mente. Até E da minha filha que ama chocolate, por exemplo, Maria Não. Júlia. Um beijo pra você. Então, Imagina tá você aí. sem chocolate, não ia dar, né? Ó, a gente tem inúmeros pacientes chocólatras. Agora, por que não mudar o paladar desse paciente? Por que não ensinar ele a fazer um gradativo? Do chocolate ao leite, passa para os 50%, depois você passa para os 65%, passa para os 70%, e assim vai. O chocolate é um alimento funcional. Sim. E quando a gente fala funcional, ele tem polifenóis. Ele melhora muito a circulação, ele é um vasodilatador. Só que lá no chocolate tradicional encheram de açúcar, né? Ah, Aí mata, né? Aí complica. Não, mas aí o chocolate 70% ele vai ter mais cacau, porque o benefício está no cacau. Sim, claro. Não no leite, no açúcar e nem na gordura. Sim. Então, tem paciente que eu ponho chocolate todos os dias no cardápio dele. Mas eu ponho esse chocolate. Ensino assim, ó. Compre tabletinho pequeno, de 70 gramas. Põe o chocolate na boca e chupa chocolate. Não é para comer de uma forma voraz. E aí, gradativamente, você vai vendo, saboreia ele, mindful eating. Essa terminologia é comer com a sensação plena daquilo que você está comendo. Fecha os olhos. Treinar seu paladar. Treina, é isso. Sabe, você fecha os olhos e saboreia. Não é para pôr a comida na boca, que é a única fase da nossa alimentação que nós temos prazer. É enquanto você está na fase oral. Então, degusta, come devagar, mastiga, come com calma, respira, não tome líquidos na refeição. E tudo que você vai comer com esse prazer, que vai te dar esse bem-estar, tem que ser devagarinho. E o benefício a longo prazo é simplesmente incrível. E com certeza você que está aí, todo mundo que está ouvindo, precisa disso, vai ter benefício disso. Não perca esse foco na alimentação, que certamente é um pilar fundamental da vida, o que é meio óbvio, né? Porque nós somos feitos de matéria, e a matéria é feita da comida que você ingere, feita de nutriente. E é claro, sem utopia, sem utopia, porque é tudo um equilíbrio, né? O homem das cavernas, às vezes, ele precisava estar mais gordinho, porque nem sempre tinha caça, então a gordura para ele era estoque de energia. Estoque de energia, né? Ele nem sempre conseguia caçar no inverno, sei lá. Então, várias coisas que o ser humano, a gente vai evoluindo, vai trazendo para lá e para cá. E aí tá a doutora Roseli e suas outras colegas nutricionistas que todo mundo pode ter acesso, né? Hoje em dia tem de tudo, tem teleatendimento, tem podcast, tem a consulta. Então, procure se informar sobre isso na tua família, teus filhos, quem você ama, para poder ter todos esses benefícios, né? Tem os livros da doutora Roseli. Tem os e-books também, tem né? e-books, os livros digitais, exatamente, que estão aí disponíveis. Esse aqui é o da TPM, então Viva Melhor com Alimento. Aqui são receitas? São receitas, porque você sabe que a mulher na TPM, ela fica uma outra mulher, né? Grande parte dela. Metade do mês uma mulher, metade do mês é outra mulher. Sim, mas tem solução, né? Isso aí. Então, quanto mais você se cuidar, né? Que é um assunto que eu acho que pode ficar para uma outra pauta. Claro. Porque a saúde da mulher hoje está muito esquecida e há uma necessidade incrível de um acolhimento melhor para essa mulher. Ela precisa entender, ela cuida da família inteira, mas quando chega na parte dela, no tempo dela,
ninguém cuida dela e ela mesma está descuidada. Perfeito. E no mundo moderno tem que trabalhar, tem que cuidar da família. A mulher sempre foi assim, né? E aí veio agora o trabalho também nos últimos, sei lá, 100 anos, então teve que se virar. Eu coloquei essas receitas assim. As receitas que eu elaboro são receitas práticas. Tem vinagre nas receitas? Lógico, como que não vai ter vinagre aí? Receitas práticas, nutritivas e gostosas. Tem que ter esses 3 critérios. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta como se estivesse no consultório para a doutora Roseli. Eu já perguntei, mas vou perguntar de novo como se fosse um paciente. Doutora Roseli, tô lá, tô aderi aos teus tratamentos, às tuas dicas. Agora eu pergunto assim, doutora Roseli, mas de vez em quando eu posso sair um pouquinho faz de quando você está no consultório, tá? Aquele paciente que tá querendo te dar um golpezinho, vamos dizer assim. De vez em quando, até da dieta do lixo, por exemplo. De vez em quando eu posso sair da dieta e quando? O que você responde lá no seu consultório? Primeiro, Tem muito essa pergunta? Tem. Eu não sou adepta à dieta do lixo. Não eu acho que não, porque assim, o nosso corpo não é lata de lixo, já começa daí. Segundo, a cada refeição que você faz de uma forma ruim, você vai mudar automaticamente sua microbiota e você vai ter as consequências depois. E o paladar que você falou também, né? Sim, as consequências depois, porque teu intestino vai ficar sem funcional, vai ficar inchado, ou vai te dar dor de barriga, ou deu azia, deu empachamento, tudo essas coisas. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente não precisa ser neurótico. Se você tem vontade de comer, pode ser uma segunda-feira, porque o que eu não oriento é esperar fim de semana para fazer tudo errado. Aí volta segunda-feira, tudo estragado, quer dizer, corre sempre como uma expressão, vai assim, atrás do rabo. E nunca vai ver o resultado. Então, assim, se você numa segunda-feira tá ansioso por algum motivo, e a gente sabe que tem uma relação muito grande entre alimentação e emoção. Muito. Né? E aí, de repente, você quer comer o seu chocolate ou tomar o seu sorvete na segunda noite, porque você passou um dia do cão, e você sabe que tem essa questão da recompensa, já que eu tô estressado, já que... Ok, vai lá, toma seu cálice de vinho, ou come o seu chocolate, ou toma o sorvete, mas saiba pôr o pé no breque e retomar. Então, você tem que entender que você que assume o autocontrole do seu corpo. A nossa cabeça tem poder. E você vai treinar isso. Não, eu vou comer e vou comer só isso. Daí só na outra semana. Não, pode ser. Não precisa ter tempo para isso. Eu não determino tempo para isso. Eu acho que assim, quem tem que treinar isso é o paciente. Né? Eu não proíbo nada, Dr. Sidney, e nem obrigo meus pacientes a fazer nada. Eu ensino eles a ter um treinamento de autocontrole. Você tem que se controlar. O que você quer para sua vida? Quem tem interesse de mudar o rumo da história? Boa. Tem que abraçar a causa e tem que se responsabilizar. Você entendeu? Agora, como você falou, tem problemas emocionais mais graves, eu vou fazer um encaminhamento. Vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo, vai para um terapeuta. Bem. Ok, claro. Mas a gente vai trabalhar numa equipe multidisciplinar se houver necessidade, né? Para poder ajustar tudo. Tá com os hormônios descontrolados, vai ter que ir para o endócrino, vai ter que tratar sua tireoide. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue porque tem desequilíbrios outros que precisam ser ajustados para ela poder ter melhor adesão ao tratamento nutricional. Doutora Roseli, além de toda essa enxurrada de conhecimento e informação que você já nos deixou, ainda vou pedir uma mensagem final que você deixaria para quem está nos ouvindo, que quer melhorar a tua nutrição, que quer olhar para isso, e é obrigatório olhar para isso constantemente. Eu tenho certeza que a própria Roseli, ela olha para isso o tempo todo. Você se cuida nessa questão. Certo ou errado? Sim. Tem que se cuidar. Se você falar, não, vou deixar acontecer, dá errado. Dá errado porque a disponibilidade hoje é muito alta. E outros vários motivos. Mas a mensagem final que você deixaria, além de tudo isso que a gente já falou. Eu daria como mensagem final que a nutrição, gente, tem um poder maravilhoso. Eu digo para vocês porque eu tenho mais de 30 anos de formada, sou uma apaixonada pela minha profissão. Cada vez mais eu me emociono em falar dela e o que ela pode impactar na vida, na saúde, na longevidade de cada um de vocês. Então, eu acho que assim, quanto antes, melhor. Você que está gerando um bebê, ou está pretendendo, né, entrar numa gravidez, começa a se cuidar, cuide do seu marido, né? Agora, para quem não teve essa informação antes, né?
nunca é tarde para você começar a se cuidar. E vale muito a pena, porque a vida é uma só. E a saúde é o bem mais precioso que Deus nos deu. Sensacional. Doutora Roseli Rossi, sorte das pessoas que tem você como nutricionista, autora aqui desses livros que estão disponíveis aí em várias plataformas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Foi uma honra tê-lo aqui, aprendi muito. Você que está em casa, compartilhe, espalhe, saúde, espalhe para o doutor. Pessoal do estúdio, mais uma vez, fiquem com Deus, muito obrigado. Até o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada. doutora Roseli. Fique bem. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada pela oportunidade.